Saudações, minha gente. Hoje, nessa segunda semana de quarentena do coronavírus, nós vamos fazer uma videoaula bastante complexa, bastante difícil, porque vai tratar de um período muito decisivo da história europeia, que é a parte final da Idade Média, a chamada Baixa Idade Média, onde nós vamos discutir o processo de formação das monarquias nacionais, formação do Estado Nacional moderno, e vamos focar nossa discussão na crise do século XIV. Só que veja, é um tema bastante espinhoso, bastante complexo, porque nós vamos ao mesmo tempo que tratar de um processo geral, formação do Estado Nacional moderno, nós vamos tratar de aspectos particulares desse processo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como é que foi a formação do Estado Nacional, da monarquia moderna na França, como é que foi a formação do Estado moderno, da monarquia nacional na Inglaterra, e vamos tentar entender um pouquinho, na conclusão, como isso não aconteceu em todos os lugares, e eu vou usar como exemplo o Sacro Império Romano Germânico, onde o Estado Nacional, nesse modelo que nós vamos discutir hoje, nunca chegou a se formar. Então vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue produzir, tá bem? Então vamos lá, eu vou voltar para a gente iniciar a nossa conversa. Eu vou tentar fazer uma introdução nos dois primeiros slides aqui, uma introdução bem geral sobre o tema, para a gente contextualizar a transição da situação da Idade Média feudal para a situação da Baixa Idade Média, em que as monarquias nacionais, o Estado centralizado, vai se formar. Mas antes eu queria começar fazendo uma definição conceitual bem breve, que é, quando nós falamos de Estado Nacional, nós estamos falando de quê? Então, para pensar nisso, eu queria relembrar o seguinte, o Estado, enquanto estrutura de poder, se desenvolve desde os primórdios da antiguidade histórica da humanidade. No Egito Antigo, 3.200 anos antes de Cristo, a gente pode afirmar que já existia um sistema de poder que pode ser chamado de Estado, mas não era Estado Nacional. O Estado Nacional é uma característica típica das sociedades modernas, ou seja, a partir aí do final da Idade Média, por volta dos séculos 14, 15, 16 para frente. Nesse cenário, então, como é que a gente define o Estado Nacional? Estado é quando existe uma estrutura de poder centralizada e unificada que exerce um controle e um processo de padronização da vida social sobre o conjunto de uma sociedade que habita o mesmo território. Então, o Estado é um sistema complexo e centralizado de poder que, através do monopólio do uso da força e da violência, através de tirar da sociedade o direito de resolver seus conflitos diretamente pela violência, o Estado passa a ser o mediador do conflito, e o Estado é o sistema de poder que passa a ser o controlador do uso da força e da violência. De modo que, quando a violência se manifesta numa sociedade onde há o Estado, ou ela se manifesta porque o Estado permitiu, ou ela se manifesta contra a vontade do Estado, porque o Estado é que é o mediador desse conflito. Um exemplo, só para ficar claro, se eu sou muito rico e contrato um grupo de segurança particular porque eu tenho receio de ser sequestrado, ou assassinado, ou assaltado, para que esse grupo possa exercer a função de segurança, que é o uso da força, ele tem que ter autorização do Estado. Se eu vou lá e mato alguém fora das situações em que a lei prevê, tipo legítima defesa, eu sou preso, ou seja, o Estado coíbe o uso privado da força ou autoriza em casos especiais, mas o Estado é que regulamenta esse processo todo. Então o Estado passa a ser o regulador da vida social, o mediador do conflito. Nesse sentido, então, o Estado acaba, através do uso da força e da violência, cumprindo três funções básicas fundamentais. A primeira função é o estabelecimento das regras e normas sociais, que hoje em dia, no modelo de Estado que nós vivemos, que é o chamado Estado democrático, ou Estado representativo, ou Estado de direito,
essa função de fazer lei, essa função de impor as regras da sociedade, se chama poder legislativo. A segunda função do Estado é garantir a ordem social. E garantir a ordem social significa o quê? Fazer uso de todos os meios disponíveis, principalmente a força e a violência, para garantir a padronização da sociedade através da lei. Então o Estado vai ser responsável por impor esse padrão, essa normatividade da vida social, através de tribunais, através de prisões, através desse processo todo de enquadramento da sociedade no padrão normativo da lei que é produzida pelo Estado. A terceira função, o terceiro elemento definidor do Estado é o que a gente chama hoje de governo, que é o poder de tomar posse de parte dos recursos da sociedade pela via dos impostos e administrar esses recursos da maneira como o Estado, através dos seus mecanismos de poder, decidir. Então é administrar os recursos públicos para fazer cumprir a lei e impor uma ordem social. Então essas são as três funções do Estado. Para nós hoje essas funções essas funções são autônomas, separadas, independentes. Tem 3 poderes para exercer essas funções separadamente. No passado, na origem do Estado Nacional, essa divisão não existia. Então era, de certa forma, esses 3 vieses do poder do Estado estavam concentrados nas mãos do rei, que acabava sendo uma figura que unificava o poder. E, portanto, era a referência do que significava o Estado, era o poder do rei. Porém, nós temos que lembrar isso aqui, ó. Dá uma olhada comigo. O Estado, ele não existia na Europa da forma como eu estou descrevendo, durante a Alta Idade Média, que era a fase do auge do feudalismo. Por quê? Porque durante o feudalismo o poder era descentralizado. Não havia um poder unificado numa estrutura de poder chamada Estado, porque cada senhor feudal comandava o seu feudo. Só que depois da crise do feudalismo e o renascimento comercial e urbano, o desenvolvimento das cidades, etc., etc., tudo começa a mudar. Então, de certa forma, olha que interessante. A partir do renascimento comercial urbano, durante e depois das cruzadas, as cidades crescem, o comércio cresce, as atividades urbanas lucrativas crescem, o capitalismo começa a se formar. A Baixa Idade Média é também chamada de processo de gestação do capitalismo. Nesse processo de gestação do capitalismo, o que é que acontece? A realidade econômica está mudando. De uma economia feudal fechada, voltada para a subsistência, concentrada a riqueza nas mãos da nobreza feudal, nós temos uma transformação para a riqueza cada vez mais urbana, monetária, forma de dinheiro, que circula, não se fecha, e que se concentra nas mãos da burguesia na cidade. A burguesia é a camada empresarial dessa sociedade capitalista que está em gestação. Pois bem, se a economia está mudando, a sociedade muda junto. O desenvolvimento da burguesia é o nascimento de uma nova camada social que não se encaixa nos parâmetros da sociedade feudal. Na sociedade feudal, ou você era nobre, ou você era clero, ou você era trabalhador. O burguês não é propriamente trabalhador, porque ele, na verdade, acumula lucros pela exploração do trabalho das pessoas que não possuem capital, que não possuem grana para investir e não são proprietários dos meios de produção, ou seja, não são proprietários das oficinas artesanais, das empresas comerciais, dos bancos e das terras. O burguês também não é nobre, porque obviamente ele não é senhor feudal, nem guerreiro, nem tem um nascimento nobre. E também não é clero, porque não é membro da igreja e não participa desse poder de base religiosa. Então a burguesia é uma camada social nova. Então a economia está mudando com a gestação do capitalismo. A sociedade está mudando com o desenvolvimento das cidades, da vida urbana e o desenvolvimento da burguesia. Ao mesmo tempo, a política vai mudar. Mais cedo ou mais tarde, o sistema de poder vai mudar. Por quê? Porque no feudalismo não havia um sistema de poder. Isso atrapalhava a expansão do capitalismo. E atrapalhava a expansão do capitalismo por quê? Porque com o aumento do poder da burguesia, o fato de cada região feudal
ter seus próprios sistemas de impostos, sua própria moeda, sistema de pesos, medidas, seu próprio sistema de garantia da ordem social e da segurança, tribunais e polícia, suas próprias regras e leis, direitos, autorizações. As cidades, que são os burgos, estavam presas nessa série de restrições feudais que impediam a livre circulação, o livre desenvolvimento e a livre expansão do capitalismo, dos negócios e dos lucros. Ora, nesse cenário de entraves feudais, a burguesia precisa de um sistema centralizado de poder que unifique tudo isso. E unifique tudo isso para quê? Para garantir o expansionismo das atividades capitalistas. Ao mesmo tempo que está acontecendo na burguesia, a partir do século XIII, XII, XIII, por aí, também está acontecendo com os reis. Por quê? Porque desde que o Império Carolíngio acabou, lá com os netos do Carlos Magno fazendo guerra entre si, e dividindo o Império Carolíngio e, de certa forma, permitindo que os senhores de terra, os nobres feudais, ganhassem total autonomia, os reis, em todos os lugares da Europa, mas especialmente na França e na Inglaterra, os reis vão querer recuperar esse poder que perderam com a queda do Império Carolíngio, vão querer centralizar o poder, vão querer garantir um governo centralizado. Então, veja, no feudalismo existiam reinos feudais, esses reinos tinham reis. Mas o rei não tinha poder efetivo de governo nenhum, porque cada senhor feudal comandava a sua região. O que os reis querem? Os reis querem recuperar esse poder. Então, nesse cenário em que a burguesia precisa de poder centralizado para expandir o capitalismo, os reis querem poder centralizado porque querem comandar a porra toda. Nós temos um cenário em que a autonomia dos senhores feudais e o poder da Igreja Católica, que se impunha sobre a Europa inteira, impedindo a centralização do poder para formar países e estados nacionais, esses são os elementos que vão impedir o surgimento de um novo poder, que é o poder nacional, ou seja, o Estado nacional, a monarquia nacional, o poder centralizado em cada território, na França, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, para formar o que a gente chama hoje de país. Então é desse conflito, é desse cenário de contradições entre interesses da nobreza, interesses da igreja, interesses da burguesia e interesses dos reis, é que nós vamos ver nascer um cenário em que o Estado Nacional vai tentar se formar. Então, de certa forma, dá uma olhada comigo aqui, qual era a situação geral durante a Baixa Idade Média, ou seja, quais eram as relações de poder que estavam em jogo aí durante a Baixa Idade Média. Olha comigo. De um lado, a gente tinha a burguesia apoiando a centralização do poder do rei, porque estava interessado em centralizar o poder para favorecer a expansão do comércio. Claro que isso não quer dizer que a burguesia tinha plena consciência desse processo histórico. Mas indiretamente a burguesia era quase que obrigada a apoiar o rei. Por quê? Porque os burgueses, as cidades que estavam desenvolvendo o capitalismo e formando a burguesia, elas vão tentar se livrar do domínio da nobreza, elas vão tentar se livrar do domínio dos senhores feudais. E para isso as cidades começam a negociar um documento chamado Carta de Franquia, que permite que a cidade feudal se torne uma zona franca, ou seja, uma zona livre do domínio de qualquer senhor feudal. Só que ao se tornar zona franca, às vezes a burguesia daquela cidade negociava com o senhor feudal, às vezes negociava com o rei para ganhar essa autorização. Mas ao se tornar zona franca, o que acontece? A cidade não é mais uma área feudal, só que ela ainda está dentro do reino. Então a burguesia da cidade deixa de pagar imposto para o senhor feudal, deixa de obedecer ao senhor feudal, deixa de pagar obrigações para o senhor feudal, mas você é obrigado a pagar imposto e obedecer quem? O rei, porque a cidade, sendo franca, não está mais dentro de zona feudal nenhuma, mas ela está dentro do reino. Então isso fortalece o poder do rei, por quê? Porque essa burguesia vai pagar impostos para o rei. De outro lado, tinha uma parte da nobreza que estava muito enfraquecida, muito fragilizada. Então, de certo modo, em certo sentido, o rei e essa parte enfraquecida da nobreza vão se unir por quê? Porque a nobreza vai ver no rei, na centralização do poder na mão do rei, a única esperança para não ser a nobreza enfraquecida, não ser destruída pelas revoltas de camponeses e por movimentos revolucionários, e também não perder
status social pelo crescimento e enriquecimento da burguesia. Então, apoiar o fortalecimento do rei para essa nobreza enfraquecida é um jeito de frear a nobreza, se defender do povo e sustentar certos privilégios, como continuar sendo senhor feudal e senhor de terras. Percebe? Além disso, nós vamos ter então a outra parte da nobreza, a parte fortalecida da nobreza, que não quer a formação do Estado Nacional, a unificação do poder na mão do rei, nem a pau, porque quer manter sua autonomia. Para quê? Para continuar tendo o poder de governar a sua região. Então isso torna uma parte da nobreza um empecilho para a centralização do poder e formação do Estado Nacional. E por último, nós temos a igreja, que joga um jogo duplo. Ao mesmo tempo que a igreja reconhece a importância do rei e até apoia esses reis, dizendo que a autoridade do rei tem origem divina, a igreja tem interesse que o rei não consiga ter um poder nacional de governo efetivo, que o rei seja um símbolo político da ligação entre o poder temporal, o poder sobre a sociedade, e o poder divino, que é o poder de Deus e da igreja, mas a igreja não quer que o rei tenha poder centralizado. Por quê? Porque quanto mais poder centralizado o rei tiver, ou seja, se ele conseguir formar o Estado Nacional e a monarquia centralizada, ele vai atrapalhar o poder material da igreja. O que é poder material? O poder da igreja influenciar nas questões humanas, não só nas questões religiosas e espirituais. Então, é como se, de certa forma, a igreja fosse uma espécie de poder universal que está presente na Europa inteira e que tenta impedir que os reis em cada reino, em cada região, formem um poder nacional. Porque esse poder nacional não deixaria a igreja fazer o que quer dentro dos territórios dos reinos. O poder nacional do rei, do Estado Nacional, imporia limites ao poder da igreja. Imporia obrigações à igreja. E é isso que a Igreja Católica não quer nesse período. Então nós temos um cenário de altas contradições, né? E é isso. Agora, nós temos que tomar um cuidado. E o cuidado é o seguinte: nós não podemos generalizar essa situação. O que quer dizer generalizar essa situação? Quer dizer que nós não podemos considerar que esse processo que eu descrevi nesses 2 primeiros slides aconteceu do mesmo jeito, com as mesmas características, da mesma forma e na mesma velocidade, na mesma intensidade em todos os lugares da Europa. Por exemplo, em Portugal e na Espanha, nós não vamos discutir isso hoje, porque isso geralmente é trabalhado em História do Brasil. Em Portugal e na Espanha, o processo de formação do Estado Nacional, centralização do poder do rei e formação da monarquia nacional é diferente. Ele se dá na guerra contra os árabes, então é um processo diferente. Na Inglaterra e na França se dá com essa relação conflituosa entre rei, igreja, nobreza e burguesia, que é o que eu acabei de descrever. Só que na Inglaterra é muito diferente do que aconteceu na França. No Sacro Império Romano Germânico, esse processo nem vai rolar desse jeito, nem vai chegar a formar Estado Nacional. E no resto da Europa são pequenos reinos ou cidades-estado independentes que nem entram nesse baile. Então é uma realidade em que há bastante diferença nas condições locais. Então nós temos que ficar atentos para a dificuldade de generalizar essa situação. Não dá para generalizar. Enfim, tendo feito essa introdução, e eu espero que tenha ficado claro essa análise do contexto histórico mais amplo, vamos olhar para os nossos 2 exemplos específicos, que são a França e a Inglaterra, começando pela França. Então vamos lá. Na França, veja bem, durante a Alta Idade Média, a dinastia que reinava sobre a França era a dinastia carolíngia, os descendentes lá do Carlos Magno, a partir de Carlos o Calvo, que foi o neto do Carlos Magno que se envolveu naquela guerra entre 3 irmãos, os 3 netos do Carlos Magno. Depois, por vários anos, continua a dinastia carolíngia, até que o último carolíngio morre sem deixar herdeiros diretos. E aí, no final do século X, lá pelo ano 900, quase ano 1000, assume o poder, assume o trono da França uma nova dinastia. A partir de um rei chamado Hugo Capeto, se inicia a chamada dinastia Capetingia, que está aqui, ó. Os descendentes de Hugo Capeto, a dinastia
Capetinga. O que vai acontecer nessa dinastia Capetinga? É uma dinastia, uma família real tipicamente feudal no começo. Não consegue governar a França porque os senhores feudais têm autonomia, têm poder regional. Porém, a dinastia Capetinga é que vai dar os primeiros passos de centralização do poder na mão do rei, principalmente com 3 reis. Um rei chamado Felipe Augusto, durante o século XI, um rei chamado Luís IX, durante o século XII, e um rei chamado Felipe IV, ou Felipe o Belo, na passagem do século XIII para o século XIV. Esses reis, eu vou falar dos 2 primeiros, tá? O Felipe Augusto vai ser responsável por a França conseguir aumentar o poder econômico do rei. Por quê? A França vai invadir a região comercial, a segunda região comercial mais importante da Europa, que chama Flandres. O Filipe Augusto vai invadir a Flandres e vai tirar o domínio da Flandres, que estava na mão da Inglaterra até então. A Flandres vai passar a ser dominada pela França. A Flandres é aquela região no norte da Europa, onde hoje está Holanda e Bélgica. A França dominando a Flandres, o Filipe Augusto, ele não transfere o poder sobre a Flandres para nenhum senhor feudal, nenhum nobre guerreiro. A Flandres vira uma região de administração real. Por quê? Real no sentido de do rei. Por quê? Porque o Filipe Augusto quer cobrar imposto daquela região. E com os impostos da Flandres, o que os reis da França, a partir do Filipe Augusto, vão conseguir fazer? Vão conseguir impor um sistema de funcionários para a França. Funcionários reais para impor as leis e as regras e o governo do rei sobre todo o território. Claro que isso vai acontecendo aos poucos, mas isso vai se formando um sistema de funcionários. No norte da França, os funcionários do rei são chamados de bailios. E no sul da França, os funcionários do rei vão ser chamados de senescais. E só foi possível criar esse sistema de funcionários porque o rei tinha dinheiro. E o rei só tinha dinheiro porque ele cobrava impostos da Flandres. Com o tempo, os reis vão conseguir também fortalecer o seu exército para ficar mais forte que os senhores feudais. Mas é com muita dificuldade que isso tudo vai acontecendo. Muita dificuldade. O Luís IX, ele vai integrar 2 coisas. Ele vai unificar a moeda da França, ele vai unificar a justiça na França, 3 coisas, eu falei 2. Moeda, justiça, e ele vai conseguir fortalecer aquela aura, aquela imagem de que o poder do rei vem de Deus, de que o poder do rei tem origem divina e por isso é inquestionável. O Luís IX é o rei da França que vai ser declarado mais tarde pela igreja, depois que morrer, como São Luís, o santo católico. Porque diziam, ele foi o rei da França que foi lutar na Terceira Cruzada, a Cruzada dos Reis, e diziam que pelo toque da sua mão, o Luís IX conseguia curar doenças. Isso chama reis taumaturgos, é uma tradição assim de uma crendice popular e de uma aura divina do rei que vem desde a Idade Média. E o Luís IX encarna muito isso. Então são reis que vão ser bastante poderosos, vão conseguir centralizar bastante o poder, mas não a ponto de formar o Estado Nacional. Por que não? Porque dá uma olhada nisso. Havia senhores feudais na França muito poderosos. Aqui eu tenho um exemplo, ó. O senhor feudal chamado Guilherme da Normandia. Ele era duque da Normandia. Esse era um senhor feudal francês lá do norte da França. Além dele, na França, tinha alguns outros senhores feudais tão poderosos quanto ele, como, por exemplo, o duque da Occitânia e o duque da Borgonha. O duque da Normandia era tão poderoso, para você ter uma ideia, que em 1066... o Guilherme decidiu juntar seus exércitos e seus vassalos, enfiou todo mundo dentro de navios e invadiu a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele conseguiu... A Inglaterra não era um reino unificado ainda. A Inglaterra era dividida acho que em 5 reinos, que era o Essex, Nortúmbria, Mércia, Anglia Ocidental e Anglia Oriental. E o Guilherme da Normandia conseguiu invadir todos esses reinos, dominar todos esses reinos e esse cara, que é um senhor feudal francês, vassalo do rei da França, duque da Normandia na França, conseguiu dominar a Inglaterra inteira. É o primeiro rei que centraliza o poder na Inglaterra
É, na verdade, um senhor feudal francês, que lá na Inglaterra ele é chamado de Guilherme I, mas na França ele é o Duque da Normandia. Então, você imagina só, se tinha senhores feudais tão poderosos a esse ponto, a ponto de conseguir ter o poder de invadir outro reino, você acha mesmo que dentro da França o rei vai conseguir ter força para impor o seu governo, impor a sua vontade, impor as suas leis, impor a sua justiça, simplesmente ignorando esses senhores feudais, que nem o Duque da Normandia, o Duque da Borgonha, o Duque da Occitânia? Vai ser muito difícil centralizar o poder. É por isso que o Filipe Augusto, apelidado de Felipe IV, apelidado de Felipe o Belo, ele vai ser um rei tão importante na história da França, porque ele vai conseguir criar duas situações em que ele vai conseguir impor o seu poder. Uma delas é fazer com que o poder do rei seja considerado legítimo. Legítimo quer dizer o quê? Um poder justo que a sociedade tem que obedecer porque ele tem o direito de ter poder. Para isso, o Filipe IV cria a Assembleia dos Estados Gerais. O que quer dizer a Assembleia dos Estados Gerais? Quer dizer o seguinte, ele convoca uma reunião, o Filipe IV, de representantes dos 3 estados, das 3 camadas que formam a sociedade francesa. Por isso que chama Estados Gerais, porque é a reunião das 3 camadas sociais que formam a sociedade francesa da Idade Média. O clero, a nobreza e o povo composto por burguesia e trabalhadores comuns. Essa Assembleia dos Estados Gerais tem que função? Ela tem a função de ser um órgão consultivo, ou seja, antes de tomar suas decisões, o Filipe o Belo ele tinha que ouvir a opinião da Assembleia dos Estados Gerais. Qual era o objetivo dele com isso? Que a hora que ele mandasse algum assunto para ser discutido na Assembleia dos Estados Gerais, ele tinha certeza, porque a maioria das pessoas da nobreza, do clero e da burguesia que estavam lá eram aliados dele. Então ele tinha certeza que a Assembleia dos Estados Gerais ia dizer que o rei podia fazer o que o rei queria fazer. Assim, na cabeça do povo, o que ele tentava construir? Ele tentava construir a imagem de que o rei decide é válido, o que o rei decide tem que ser obedecido, o que o rei decide é inquestionável, porque a Assembleia de Representantes da sociedade francesa concorda com o rei. Então é como se ele ouvisse a sociedade antes de tomar suas decisões. Mentira, ele manipulava a Assembleia, ele manipulava esses caras. Ele garantia o seu poder porque... O seu poder não, desculpa. Ele garantia que a sua vontade fosse aprovada porque, na verdade, ele manipulava o processo. Mas a imagem que ele quis criar e conseguiu criar era de que o rei decidia respeitava o povo. A outra coisa que o Filipe IV vai criar, que é muito importante, é um negócio chamado Cisma do Ocidente. Isso aqui, minha gente, é impressionante o que esse Filipe IV fez. Ele percebeu que um dos grandes problemas para centralizar o poder na mão do rei na França era que a Igreja Católica se intrometia nos assuntos franceses, porque o Papa não queria abrir mão do seu poder, da sua influência. Então o Filipe IV, Filipe o Belo, vai comprar briga com a igreja. É o primeiro rei da França que vai comprar briga com a igreja para impor dentro da França o poder do rei como mais importante que o poder da igreja. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele exige que a Igreja Católica não é que pague impostos, que a Igreja Católica repasse impostos que os camponeses pagavam para o rei. Porque a igreja dominava muita terra. 1/3 das terras da Europa era domínio da igreja. Então o que o Filipe IV queria? Que os camponeses que viviam nas terras da igreja também pagassem imposto para o rei, só que eles só pagavam para a igreja. Então isso levou uma treta. O Papa da época se negou a repassar esse dinheiro, esses recursos para o rei, e o Filipe IV simplesmente foi lá e sequestrou o Papa. Isso chama cativeiro de Avignon. Ele levou o Papa preso para a França e obrigou o Papa a aceitar tudo que ele fizesse. Isso gerou maior mal-estar. Quando esse Papa morre, a Igreja Católica lá em Roma nomeia um novo Papa. E o Filipe IV, lá na França, nomeia um novo Papa também. Então passa a ter 2 Papas na Igreja Católica. Quer dizer, isso não existe. A Igreja Católica considera que o Papa é o representante de Deus na Terra, é a voz de Deus entre os homens, e que tudo que o Papa fala expressa a vontade de Deus. Como é que pode ter 2 Papas? Não pode ter 2 Papas. Então, a Europa ficou em choque, a Europa ficou escandalizada. Qual Papa é o verdadeiro? Né?
A maioria dos países, dos reinos, apoiaram o Papa de Roma, mas a França considerava que o Papa verdadeiro era o Papa de Avignon. E aí? E aí que isso é uma treta muito grande, que significa, que é chamada de cisma do Ocidente. O que quer dizer cisma? Cisma quer dizer separação. Então passou a ter duas igrejas católicas dentro da Europa. Uma igreja católica em Roma, com sede em Roma, com um Papa em Roma. E uma igreja católica na França, com sede em Avignon, com um Papa em Avignon. Isso gerou medo, gerou, enfim, problemas gravíssimos para o poder da igreja. Até a igreja perceber que não ia conseguir se manter desse jeito e aceita que dentro da França quem manda é o rei, dentro da França a igreja tem que obedecer o rei também e repassar impostos e tudo mais. E aí o Papa de Avignon é tirado da sua função. O Filipe IV cancela. O Papa de Avignon volta a ter um papa só em Roma, a França volta a obedecer à Igreja Católica Apostólica Romana igual o resto da Europa. Então, quer dizer, o cisma do Ocidente acaba. E aí isso é um ponto fundamental da centralização do poder nas mãos do rei na França. Só que aí, gente, quando Filipe IV morre, é o começo do século XIV. Não é porque ele morreu que acontece isso, mas coincidentemente, depois do fim do reinado do Filipe IV, a Europa inteira vai passar por uma crise muito, muito, muito profunda, que é a chamada Grande Crise do século XIV, ou crise da fome, peste e guerra. Fome, peste e guerra. Essa crise do século XIV vai abalar as estruturas da Europa e vai ajudar a fortalecer o poder do rei, tanto na França quanto na Inglaterra. Então, nosso próximo assunto é esse, tentar entender a fome, a peste e principalmente a guerra. Que guerra é essa? A Guerra dos 100 Anos. Então, o que vai acontecer na Guerra dos 100 Anos? Está aqui, ó, Guerra dos 100 Anos. Ela vai durar mais que 100 anos, na verdade, né? De 1337 a 1453. A grande treta aqui é uma disputa de poder entre França e Inglaterra. Então, o que vai rolar? Morre o último rei capetinjo da França, que era esse cara aqui, o Carlos IV, e ele não tinha herdeiros diretos. O parente mais próximo era o Eduardo III, que era sobrinho dele por parte de mãe. Esse Eduardo III era rei da Inglaterra. A Inglaterra, desde a época do Filipe Augusto, lá no século XI, que é um rei capetinjo, a Inglaterra queria recuperar Flandres que tinha perdido para a França. O Eduardo III viu nessa situação uma chance, né? Ele pensou assim, bom, eu sou herdeiro do trono da França. Claro que ele sabia que os franceses nunca iam deixar um rei da Inglaterra virar rei da França. Pacificamente não. Tanto é que os franceses nomearam um outro nobre francês, parente também do Carlos IV que tinha morrido, mas de uma outra família, o Felipe de Valois. E esse Felipe de Valois vai assumir mesmo o trono da França e tal. E os franceses vão usar como justificativa para não deixar o Eduardo III assumir o trono uma antiga lei que tinha na França, chamava Lei Sálica, que proibia que qualquer parente herdeiro da família real por parte de mãe assumisse o trono. Então, como Eduardo III era parente por parte da mãe dele, que era francesa, ele não poderia assumir o trono pela Lei Sálica. Mano, ninguém nunca tinha levado a sério essa Lei Sálica na França. Mas agora que tinha o risco de um inglês querer virar rei da França, eles levaram a sério e nomearam, os franceses nomearam Filipe de Valois como rei da França. Então começa a nova dinastia de Valois. E esse Filipe aí é rei da França, então daí para frente. O Eduardo III e a Inglaterra tinham enormes interesses comerciais lá na região da Flandres, que era uma região muito rica, que gerava muitos impostos e muita riqueza para a França. E a Inglaterra queria dominar essa região. Então, essa região que a Inglaterra já tinha dominado anteriormente e que ainda era comercialmente muito parceira da Inglaterra. Então, o que o Eduardo III vai fazer? Com o apoio da burguesia da Flandres, burguesia flamenga, Flamengo é o habitante da Flandres, o Eduardo III vai invadir a Flandres em 1337. Com essa invasão começa a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra, que vai durar mais de 100 anos, obviamente,
pelo amor de Deus, que não vai ser Filipe de Valois da França contra Eduardo III da Inglaterra fazendo guerra um contra o outro 116 anos. Esses caras vão morrer. São vários reis que vão passar pelos tronos da França e da Inglaterra durante o período da guerra. Além disso, também não é uma guerra ininterrupta. Nem foi uma única batalha de 116 anos, nem foram várias batalhas em várias regiões sem parar durante 116 anos. Teve muitos anos, até décadas de trégua, de cessar-fogo, de paradas do conflito. Mas o fato é que essa guerra tão longa, ela vai facilitar a centralização do poder na mão do rei e a formação do Estado Nacional, tanto na França quanto na Inglaterra. Por quê? Porque durante todo esse período que está tendo guerra, tanto na França quanto na Inglaterra, é o rei que comanda todos os exércitos. E se o rei comanda todos os exércitos, o que acontece? Os senhores feudais, os nobres, não têm mais direito de ter seu exército particular. Então, o rei passa a ser o monopólio do uso da força e da violência pelo controle dos exércitos. E aí, sendo o monopólio do uso da força e da violência pelo controle dos exércitos, é o rei que vai manter a guerra, mas é o rei também que vai manter o poder sobre o controle militar sobre as regiões do seu próprio país. Na França, o rei da França, na Inglaterra, o rei da Inglaterra. Entendeu? Além disso, vão ter consequências muito graves relacionadas à Guerra dos 100 Anos. Por causa da guerra, várias rotas comerciais vão ser interrompidas. Então, as rotas que atravessavam a França, ligando o norte da Europa com o sul da Europa, a Flandres com as cidades italianas e com outras regiões da Europa, essas rotas comerciais vão ser bloqueadas por quê? Porque está tendo guerra ali, porque está tendo conflito ali, porque não dá para simplesmente a guerra, quer dizer, o comércio continuar normalmente onde está tendo guerra. Além disso, a guerra mata muita gente, e por matar muita gente diminui o número de trabalhadores, então a produção da riqueza vai diminuir e diminui o número de consumidores. Então a quantidade de gente comprando mercadorias vai diminuir, vai ter uma retração da economia, uma retração do comércio, uma retração do capitalismo, o que vai deixar a burguesia com muita dificuldade. Qual é a única solução que vai ter para a burguesia se recuperar? Exatamente, um poder centralizado que acabe com os problemas, que possa enfrentar essa crise e estimular o fortalecimento, o crescimento e a expansão do comércio, unificando a moeda, unificando a segurança com o monopólio do uso da força e da violência, unificando as regras, pesos, medidas, impostos. Percebe? Então, para a burguesia vai ser fundamental a formação do Estado Nacional e a Guerra dos 100 Anos vai tornar isso muito mais necessário e urgente. Além disso, a própria nobreza vai ficar trancando a sua biela. Por quê? Porque como a nobreza perdeu o controle dos exércitos, a nobreza não tem mais seus exércitos particulares. E a guerra causando tantos problemas, vão acontecer várias revoltas de camponeses. Na França, essas revoltas vão ser chamadas de jacqueries. O que são as jacqueries? São as revoltas dos Jacques Bonhomme. Acho que está até nesse próximo slide. Opa, deixa eu ver. Não coloquei o nome, desculpa. Jacqueries. Jacques Bonhomme significa Zé Ninguém ou João Ninguém. Então são as revoltas das pessoas que não tinham porcaria nenhuma para viver. Camponeses principalmente. Como é que os nobres vão esmagar as revoltas de camponeses se eles não têm mais exército? É aí que os nobres vão começar, mesmo os nobres poderosos vão começar a precisar de quem? Precisar do poder centralizado do rei, da força militar do rei para esmagar as revoltas. Então tanto a burguesia, pela crise do comércio, pela crise do capitalismo por causa da guerra, quanto a nobreza, pela perda de controle militar e pela perda de poder militar, pela perda de controle sobre os camponeses, essa galera vai precisar de um Estado Nacional unificado. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, porque dá uma olhada. Ao mesmo tempo que está acontecendo a guerra começou em 1337. 20 anos antes acontece a fome. Entre 1315 e 1317, a França passa por uma série de péssimas... A França não, a Europa inteira, na verdade. Por uma série de péssimas colheitas que faz com que a maioria da população passe fome. E aí a população passando fome, o que acontece? Muita gente morre, o que piora a situação econômica, social e tudo mais. E quem não morre sobrevive com péssimas condições de saúde.
Então é uma geração inteira de pessoas que vai crescer com sérias restrições de saúde. Resultado, 30 anos depois, quando essa geração que nasceu e cresceu no período da fome, quando essa galera está adulta, chefe de família, pai, mãe de crianças, etc., vem a peste negra. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, é uma doença infecto-contagiosa causada, transmitida pela pulga dos ratos. Como as cidades europeias não tinham sistema de esgoto nem de água encanada nesse período, tinha muito rato. E como não tinha esgoto, onde os ratos se escondiam? Hoje, para nós, a gente nem vê rato quase, porque o rato está escondido no esgoto. Tem muito mais rato do que gente em qualquer cidade onde a gente mora. Mas os ratos estão no esgoto, assim como as baratas e outros animais desse mesmo tipo. Como não tinha esgoto naquelas cidades da Baixa Idade Média, e elas estão crescendo pra caramba, porque as cidades crescem, até chegar nas suas muralhas, e aí elas crescem para cima, quer dizer, começam a surgir prédios de 2, 3, 4, 5 andares, e as ruas estreitas, e não tem esgoto, então o esgoto é na rua, joga bosta, joga mijo, joga cadáver ficava exposto na rua, não só de animais, mas até de gente marginalizada, miserável, etc. Então, nesse cenário, a insalubridade, ou seja, as péssimas condições de vida e de higiene nas cidades europeias, vão causar o aumento ainda maior do número de ratos e outros tipos de animais transmissores de doenças. Então, esses ratos que estão na rua, você sabe que rato é um bicho que se esconde. Vai se esconder onde? Dentro das casas das pessoas. E aí é ali que as pessoas vão ser picadas pelas pulgas dos ratos, que vão passar a doença, a peste bubônica, que às vezes afetava o pulmão, e a pessoa não conseguia respirar, às vezes afetava o cérebro e causava um tipo de um tumor que explodia por dentro do cérebro da pessoa, ou causava bulbos, por isso que é bubônica, que são feridas que a carne vai apodrecendo, vai infeccionando e virando pus, como se você estivesse vivendo um apodrecimento enquanto está vivo. E aquilo dói pra caramba, explode, escorre sangue, escorre pus. Imagina isso acontecendo no seu pulmão, no seu cérebro. Putz, era uma doença terrível. E para piorar, é uma doença que ficava incubada por alguns dias, tipo o coronavírus. Fica incubada por alguns dias, às vezes até uma semana. E quando ela se manifesta, é esse caos. Só que mesmo antes de se manifestar, ela já é transmissível pelo ar. Então, mano, o que acontecia? Quando começava a peste num lugar, muita gente fugia daquela cidade e ia para outros lugares. Ia para feudos, morar na casa de parentes, nas aldeias rurais, ia para outras cidades. Mas não tinha os sintomas ainda. Quando chegava lá, a doença começava, e aí já estava espalhando lá também. E aí virou um negócio descontrolado, a tal ponto que, durante 3 anos, essa peste, ela acaba porque as pessoas criam resistência, né? Como vai acabar o coronavírus, quando as pessoas criarem resistência. E quando os mais frágeis já morreram. Só que, morreu 1/3 da população total da Europa. Então a Europa tinha mais ou menos 75 milhões de habitantes nessa época, 25 milhões morreram. É um negócio absurdo. 1/3 da população. Então, o que isso representa? Além do medo, né, das pessoas se esconderem em casa para tentar não ficarem doentes, o que nós estamos fazendo? Se isolar, quarentena e o caralho e tudo mais. Além disso, morre tanta gente que nem dá para enterrar todo mundo. As pessoas começam a ser queimadas no meio da rua para, né, os cadáveres não continuar transmitindo a doença. E é um cenário tão desesperador que morre tanta gente que diminui o número de trabalhadores, diminui o número de compradores de produtos, o comércio piora ainda mais, revoltas camponesas por causa da miséria, da doença aumentam ainda mais. É o caos. Então, a burguesia desesperada precisa de ajuda do rei para se fortalecer, a nobreza desesperada precisa da ajuda do rei para não ser destruída pelas revoltas camponesas, a burguesia precisa da ajuda do rei para desenvolver o comércio, e no meio disso tudo, além disso, olha só, passou batido uma coisa aqui, a Guerra dos 100 Anos, no meio desse caos todo, ela é um elemento ainda de formação de um novo sentimento na população, que é o sentimento do nacionalismo, o sentimento de pertencer a uma nação, a uma pátria. Então, o grande símbolo disso na França é a história da Joana d'Arc, que é uma história verdadeira. Ela é como se fosse a Mulan francesa. É uma moça que diz que recebeu uma mensagem divina para lutar pela França, pela grandeza da França contra os inimigos da França em nome de Deus. E ela se veste de rapaz, porque as mulheres não podiam ir para a guerra nessa época,
Ela se veste de rapaz, vai para a guerra e ela vira líder militar, cara. Ela vira quase general de uma parte do exército francês. Até ela ser presa pelos ingleses. E aí, quando os ingleses aprendem, tiram a armadura dela e descobrem que ela é uma moça. E aí queimam ela como bruxa. Então, lá na Inglaterra, o sentimento de ser inglês, de pertencer à Inglaterra, de ter a honra e a glória de lutar pela sua nação, se forma pelo ódio aos franceses. E na França, o sentimento de pertencer à França, de ter que lutar pelo país, pela pátria, etc., se forma pelo ódio aos ingleses. Então, com esse sentimento de nacionalismo, além de todo o resto, além da nobreza estar desesperada pedindo que o rei ajude, a burguesia desesperada precisando que o rei estimule o comércio, o rei controlando os exércitos, junto com o nacionalismo, que faz o povo achar que tem que defender o país e que o rei é o governante do país, tudo isso ajuda a formar o Estado Nacional. Então, resultado, no século XV, na Inglaterra, os reis completam a formação do Estado Nacional, completam a unificação do seu poder, porque o rei com poder centralizado, o Estado Nacional unificado, vai ser o segredo para, no século XV, tirar a França das consequências da fome e peste-guerra do século XIV. Tudo bem? Agora, na Inglaterra acontece uma coisa muito parecida, só que na Inglaterra é diferente. A Inglaterra tem uma história diferente de formação do Estado Nacional. Então, nosso próximo passo é falar sobre a situação inglesa. Vamos rapidinho para terminar, então. O que acontece na situação inglesa? Olha só. A Inglaterra, como eu já disse, o início da formação do poder centralizado na Inglaterra acontece com a invasão da Normandia na Inglaterra, ou seja, o nobre francês chamado Guilherme da Normandia, que vira o primeiro rei da Inglaterra com o título de Guilherme I, ele impõe sua autoridade pela força militar. E junto com ele, não vai só ele, né? Vai toda a nobreza da Normandia, que passa a dominar a nobreza inglesa mesmo, que é de origem anglo-saxônica e bretã. Então, os bretões e os anglo-saxônicos são os ingleses originais. E o rei da Inglaterra é normando, que é de uma região da França, a Normandia, junto com os nobres que dominam a Inglaterra junto com o rei. Pois bem, depois do Guilherme I, alguns reis vão aumentar ainda mais o poder do rei, aumentar a centralização do poder do rei. Por exemplo, em 1154, se forma uma nova dinastia na Inglaterra, os reis da dinastia normanda vão acabar não tendo herdeiros, e uma família de primos dos reis normandos, a família d'Anjou, que na Inglaterra é chamada de família Plantageneta, porque o símbolo do conde d'Anjou, Henrique, era uma plantinha apelidada de Plantageneta, por isso. Então, essa é uma nova dinastia da Inglaterra a partir de 1154, a dinastia Plantageneta. Essa dinastia Plantageneta vai fortalecer ainda mais o poder do rei, que já era forte na Inglaterra, criando os tribunais de justiça real. Então, na Inglaterra, em 1154, os senhores feudais vão perder o direito de comandar os tribunais de justiça dentro dos seus feudos e só vai poder ter tribunal do rei. E é muito louco isso, porque na Inglaterra não tinha ainda lei escrita. As leis eram baseadas no costume, era chamado de common law. Então, quem interpretava o costume, quem interpretava o common law para dizer qual era o direito, qual era a lei, eram os tribunais. Enquanto os tribunais eram dos senhores feudais, em cada feudo do senhor feudal tinha o seu tribunal para interpretar a common law, a lei geral, os senhores feudais tinham muito poder. Agora, na dinastia Plantageneta, a partir do Henrique II, é o rei, é o tribunal do rei que interpreta. Então, isso fortalece o poder do rei. Então, veja bem, se a gente fosse desenhar um gráfico, na França, esse gráfico do poder do rei ia ser mais ou menos assim. O poder do rei era pequeno e com o tempo foi crescendo, 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 e na crise do século XIV cresceu de vez. Se a gente fosse olhar na Inglaterra, o poder do rei não começa pequeno. Como começa com uma invasão estrangeira, o poder do rei já começa alto, cresce um pouco. Quando chega na época das cruzadas, no reinado desse cara aqui, ó, o Ricardo Coração de Leão,
O poder do rei que estava alto vai sofrer uma queda forte, de repente. Por quê? Aí que eu preciso que vocês prestem atenção. O Ricardo Coração de Leão foi lutar nas cruzadas. Enquanto ele estava nas cruzadas, quem ficou comandando a Inglaterra no lugar dele foi o irmão dele, apelidado de João Sem Terra. Esse apelido é para mostrar que ele não tinha moral nenhuma diante da nobreza do povo inglês, porque ele não era considerado uma pessoa, ele não era herdeiro de terras, ele não era um nobre principal, ele era um nobre bosta, então eles chamavam de senhor de João Sem Terra. Porque ele não era senhor feudal, não era herdeiro do trono, não era herdeiro de nada. O que o João Sem Terra teve que fazer? Para sustentar o Ricardo Coração de Leão, que estava com o exército da Inglaterra lá nas cruzadas, o João Sem Terra teve que cobrar muito imposto. Muito imposto mesmo. Tanto imposto que a sociedade inglesa começou a ficar muito pobre. Sabe aquela história do Robin Hood? Que era o cara que morava lá na floresta, junto com os outros ladrões, que tinham que roubar dos ricos para distribuir para os pobres, porque senão todo mundo morria de fome. Essa história é uma lenda, mas ela é baseada numa história real, que na época que o João Sem Terra governou a Inglaterra, enquanto o Ricardo estava lá na cruzada, era tanto imposto que o povo pagava, que o povo não conseguia sobreviver. Ia morar nas florestas e vivia de pequenos serviços ou de criminalidade, de roubar, assaltar, saquear, porque a vida estava difícil. Só que o Ricardo Coração de Leão acaba morrendo, né? Ele fica 10 anos desaparecido e acaba morrendo. E quando ele morre, o João Sem Terra vira rei. Ele é um rei sem moral e é um rei odiado pelo povo por causa dos impostos que ele cobrava. Resultado, ele não consegue sustentar o seu poder. Durante o reinado dele, a nobreza da Inglaterra vai criar um negócio chamado Assembleia dos Vassalos, também apelidado de o Grande Conselho. O que é isso? É uma união da nobreza mais poderosa da Inglaterra para não deixar mais o rei governar como quisesse, para limitar o poder do rei. Então, essa galera criou a primeira lei escrita da Inglaterra, que vai ser chamada de Magna Carta. A Magna Carta limita o poder do rei, tira do rei o direito de criar impostos, de fazer guerra, de comandar exército, tira do rei o poder de impor sua autoridade. Por quê? No reinado de João Sem Terra, o rei se enfraqueceu e com isso a nobreza conseguiu tirar o poder do rei. Então o poder do rei que estava alto, cai de repente. Beleza? Beleza. Depois do João Sem Terra, os outros reis que vêm depois dele vão tentar recuperar o poder, mas não vão conseguir. Vão desrespeitar a Magna Carta, que é considerada a lei máxima da Inglaterra, porque define que o rei não pode fazer o que quiser, ele tem que respeitar os direitos e as liberdades do povo inglês. Mas não vai adiantar, porque a Assembleia dos Vassalos, o Grande Conselho, quando o rei desobedece, ele vai criando outras leis para impor mais obediência ainda. Então, em 1264, eles vão criar os Estatutos de Oxford e o poder do rei vai ficar cada vez mais limitado. Chega um ponto em que, na Inglaterra, a burguesia vai se fortalecer também nessa mesma época. Só que, se liga. Lá na França, quando a burguesia se fortalece, ela ajuda a fortalecer o poder do rei. Na Inglaterra, como o rei tinha fortalecido o poder e perdeu o poder, quando a burguesia se fortalece, ela não vai querer ajudar o poder do rei. Pelo contrário, ela vai também querer participar da Assembleia de Vassalos para ter voz, para ter força, para ter poder de limitar o poder do rei e defender os interesses da burguesia. Só que, burguesia não é vassalo, porque vassalo é só quem é nobre. Então, para a burguesia poder participar desse jogo de poder, de limitar o poder do rei, vai surgir um outro tipo de instituição. Então, a Assembleia de Vassalos vai deixar de existir e vai surgir o Parlamento Inglês. O que é o Parlamento Inglês? É uma união, uma reunião de representantes, uma assembleia de representantes da sociedade inglesa, reunidos separadamente em duas câmaras. Uma câmara era a antiga Assembleia de Vassalos, o antigo Grande Conselho, que era chamado de Câmara dos Lordes, Câmara dos Nobres. Então era onde reuniam os representantes das famílias mais poderosas da nobreza para tomar decisões e limitar o poder do rei, não deixar o rei fazer o que quisesse. A outra reunião era chamada Câmara dos Comuns, que era onde se reuniam os representantes da burguesia e do povo inglês que eram eleitos.
E a Câmara dos Comuns também tinha a função de limitar o poder do rei e defender os interesses e as necessidades do povo e da burguesia. Nesse cenário, então, minha gente, o rei na Inglaterra não vai ter poder nenhum. Tanto é verdade que a partir do século XIII, a burguesia se fortalecendo cada vez mais, o parlamento vai começar a criar umas leis chamadas leis dos cercamentos, que dizem o quê? Que vão ajudar a nobreza a se tornar mais aburguesada. O que quer dizer isso? A burguesia está se tornando forte e a nobreza, que são os senhores de terra, a nobreza não vai querer mais só ter plantação de subsistência agrícola no feudo. A nobreza da Inglaterra, vendo a burguesia ficar rica, ela vai querer ficar rica também. Ela vai querer fazer negócios capitalistas. Isso quer dizer se aburguesar, se comportar igual à burguesia, buscando lucro. Então ela vai querer usar a terra para criar ovelha, para vender lã, para os burgueses fabricarem tecido e fortalecer o comércio. Só que não dá para a nobreza cercar a terra e criar ovelhinha, porque tem famílias de camponeses vendo lá. O que o parlamento da Inglaterra vai fazer? Vai criar leis dos cercamentos para expulsar a nobreza expulsar os servos, expulsar os camponeses da terra, para dar para a nobreza o direito de mandar embora os servos para poder cercar a terra, por isso lei do cercamento, cercar a terra e criar ovelha. Então veja, a burguesia e a nobreza estão se aproximando na Inglaterra e tentando limitar o poder do rei. Então o resultado disso qual é? Um poder do rei que se limita por causa do parlamento. Até vir a Guerra dos 100 Anos. Aí é o mesmo esquema que eu expliquei na Inglaterra. Fortalece o nacionalismo, isso ajuda a fortalecer o poder do rei. O rei comanda todos os exércitos, isso ajuda a fortalecer o poder do rei. A burguesia vai ter prejuízo pra caramba por causa da guerra e vai ter no rei, no Estado Nacional, a esperança de recuperar o crescimento do comércio. E a nobreza vai enfrentar muita revolta de camponês que não vai conseguir controlar. E vai ter, no poder centralizado na mão do rei, na formação do Estado Nacional, a esperança de conseguir controlar a sociedade. Então, era para ter acontecido na Inglaterra igualzinho na França. Após a Guerra dos 100 Anos, era para ter rolado a centralização do poder e a formação do Estado Nacional. Só que não foi o que aconteceu. Por que não foi o que aconteceu? Porque a Inglaterra perdeu força porque perdeu a Flandres para a França de uma vez por todas. E além disso, 2 anos depois do fim da Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos acaba em 1453. Em 1455 morre o último rei da dinastia Plantageneta e ele também não tinha herdeiros. Olha que rolo. E aí tem 2 famílias nobres na Inglaterra que começam a brigar e fazer guerra entre si, disputando o trono da Inglaterra. Uma família era uma família nobre tradicional, ligada à nobreza mesmo, que era a família York, representada por uma rosa branca. A outra família nobre era uma família de nobres, obviamente, porque para ser rei tem que ser nobre, que queria ser rei porque achava que tinha o direito ao trono, que era a família... não, desculpa, eu inverti. Putz, foi mal. A família nobre, representada por uma rosa branca, que era uma nobreza tradicional, que não gostava da burguesia, era a família Lancaster. Família Lancaster. A família da rosa branca, que era uma família nobre, que não gostava da burguesia, era tradicional. A outra família que achava que tinha direito ao trono era a família York, que era representada por uma rosa vermelha. E eles eram aliados da burguesia. Era a nobreza aburguesada. Era uma nobreza que tinha interesse no crescimento do comércio e na expansão do capitalismo. Essas 2 famílias nobres vão ficar 30 anos em guerra. Às vezes governam um Lancaster e os York fazem guerra contra. Aí derrubam esse Lancaster, aí fica um York no trono. Aí os Lancaster guerreiam contra esse York e fica 30 anos nessa treta. Isso é uma guerra civil que acontece na Inglaterra entre 1455 e 1485, chamada de Guerra das Duas Rosas, Rosa Branca, Lancaster, Rosa Vermelha, York. Rosa Branca, Lancaster, nobreza tradicional. Rosa Vermelha, York, nobreza aburguesada. O final das contas é que a Inglaterra fica tão destruída, tão devastada, tão regaçada, que essas 2 famílias nobres acabam chegando num acordo. E qual é o acordo? O acordo é nem Lancaster nem York.
Eles aceitam que o trono vá para uma outra família nobre chamada Tudor, dinastia Tudor. Essa dinastia Tudor finalmente é a dinastia que vai conseguir unir a Inglaterra e formar o Estado Nacional. Por quê? Porque os Tudor são parentes dos Lancaster, são casados com os York. Então eles tranquilizam e unem a nobreza, apoiam a burguesia e assim conseguem os reis Tudor controlar o parlamento e centralizar o poder nas suas mãos. E aí, no século XV, então, com a dinastia Tudor, a partir de 1485, está formado o Estado Nacional na Inglaterra também. Beleza, minha gente? Beleza. Para terminar essa história, rapidinho, uma curiosidade. Há lugares da Europa que o Estado Nacional não vai se formar. Um desses lugares é o Sacro Império Romano Germânico, que era um território gigantesco, que inclui o que hoje era a Itália, o que hoje é a Itália, o que hoje é a Alemanha, um pedaço do que hoje é a Áustria, e um pedacinho do que hoje é a Suíça, e um pedacinho do que hoje é a Polônia. Um pedação do que hoje é a Polônia. E aí o que acontece nesse Sacro Império Romano Germânico? Tinha um imperador, esse imperador era aliado da igreja, porque a igreja católica tinha medo que lá no Sacro Império Romano Germânico os nobres mandassem nas suas regiões mais que a igreja. Só que mesmo a união do rei com a igreja não consegue combater o poder dos nobres. Isso vai levando a uma situação tão complicada que a igreja, para tentar se fortalecer, ela vai tentar impor o seu poder em todas as regiões. Só que a igreja, tentando impor o seu poder em todas as regiões, os bispos da igreja acabam ficando mais poderosos do que os representantes do imperador. E o imperador fica puto. O imperador chamado Otto I, em 962, ele fica puto. Por quê? Porque ele acha que a igreja vai mandar mais que ele dentro do Sacro Império Romano Germânico. Aí o que ele faz? Ele arruma uma briga com a igreja que é chamada de querela das investiduras. É uma disputa porque a igreja católica queria nomear os bispos, porque os bispos eram quem tinham poder pra caramba nas regiões do Sacro Império. O imperador, como os bispos tinham poder pra caramba nas regiões do Sacro Império, o imperador queria ele nomear os bispos. Só que o bispo é um cara da igreja. Só que ao mesmo tempo, sendo um cara da igreja, ele era um cara também que tinha poder de governo na sua região, na região onde ele tinha o bispado. Então essa disputa entre rei e imperador, entre imperador e igreja, e essa disputa entre igreja e imperador, de vez em quando unidos, contra os nobres das várias regiões da Itália e da Alemanha que formavam o Sacro Império Romano Germânico nessa época, isso impede que haja a formação de um governo centralizado. E como no Sacro Império demora muito para desenvolver o capitalismo, demora muito para fortalecer a burguesia também não vai ter um peso muito forte nessa disputa. Resultado, o Sacro Império Romano Germânico não consegue formar Estado Nacional. Tudo bem, minha gente? É isso. Essa aula é longa, essa aula é complexa, essa aula é difícil. Ouça com atenção, vai ouvindo os trechinhos, pausa, vai ouvindo, volta. Agora que você está vendo esse meu conselho no final, volta para o começo de novo, tenta assistir outra vez e vai anotando, por favor, para daí, se você tiver dúvida, a gente conversar nas nossas redes, tá bom? Então é isso, muito obrigado, um abraço para vocês e a gente se encontra no na nossa próxima videoaula. Beijão, minha gente.